Ora, então, muito bom dia a todos. Os senhores jornalistas foram distribuídos em uns documentos que eu peço que acompanhem, porque eu, no fundo, vou utilizar esses mesmos documentos e tentar, talvez também aí, descodificar alguns dados que aí estão. Ora, o que nós temos e o retrato da situação atual é esta. Desde 15 de setembro até o dia 16 de novembro, portanto é anteontem, pela plataforma de contratação de escola, que é onde são lançados os horários pelas escolas que não foram preenchidos através da reserva de recrutamento, já passaram, por essa mesma plataforma, 7.481 horários de professores, entre completos e incompletos, 7.481 horários. Sendo que, excluindo os 742 destinados a técnicos especializados, estamos ainda assim a falar de 6.739 horários para grupos, os diversos grupos de recrutamento, especificamente para professores. Eu estou a excluir os técnicos especializados, mas com a consciência de que entre estes também há muitos professores. Ora, para terem uma ideia da grandeza deste número, eu chamo aqui a atenção que, através das diversas reservas de recrutamento, e já houve 11, foram colocados cerca de 15.000 professores. 15.000 professores. Ou melhor, foram alvo de colocação 15.000 docentes. Não sabemos quantos é que terão ficado por preencher por não aceitação dos horários. Porque isso não temos dados. Isso não está na plataforma. Mas isso dá uma ideia da dimensão já algo significativa daquilo que corresponde à contratação de escola. E que, no fundo, é o último recurso que as escolas têm para preencher horários que não são preenchidos através de um concurso onde estão os docentes com habilitação profissional, que concorrem a nível nacional. Portanto, já é uma percentagem muito significativa. E destes 6.739 horários que foram à contratação de escola, 4.271 é mesmo de horários com 8 ou mais horas. Ou seja, os tais horários que tiveram de passar pela reserva de recrutamento e por não terem sido preenchidos, e onde estão então os tais docentes com habilitação profissional, tiveram de passar para a contratação de escola para tentarem o preenchimento desses horários. Os grupos com mais insuficiência conseguem vê-los aí também, sobretudo pelo número de horas somadas de todos os horários que já vieram a concurso. À cabeça está, obviamente, o já conhecido grupo de informática, mas logo a seguir aparecem grupos como Físico-Química, Português, do terceiro ciclo de ensino secundário, Matemática, do terceiro ciclo de ensino secundário, Geografia, do terceiro ciclo e secundário, terceiro ciclo de ensino básico e secundário, o Inglês, novamente no mesmo setor de ensino, e a Biologia e Geologia. São estes os horários, ou estes os grupos, que têm maior número de insuficiências e que retratam a atual situação. A situação já atualmente vivida de falta de professores. Não estamos aqui a falar daquilo que se projeta para o futuro, que é negro a esse respeito. Para percebermos também a distribuição geográfica destas insuficiências, tem o segundo quadro, com, por distrito, esses tais 6.739 horários distribuídos por esses distritos. E aqui o que é que nós vemos? Vemos que, obviamente, como também não é nenhuma surpresa, nem novidade, Lisboa aparece à cabeça, com um total de 43% das horas que foram lançadas a concurso. 43% é o que significa esses 34.708 horas. Temos Setúbal com 18% dessas insuficiências, Faro com 10,5% das insuficiências, e depois aparece Porto, é do Norte, Porto e Santarém, sensivelmente com o mesmo número, 4%. Mas em sexto lugar, e eu chamo a atenção para este sexto lugar, aparece Beja, com 3,5% dos horários que foram lançados a concurso. E Beja, nem de perto nem de longe, representa 3,5% da população escolar do país. O que significa
que a percentagem de alunos que lá não têm todos os seus professores, ou se debatem com problemas da falta de professores, é maior, provavelmente até do que Lisboa. Portanto, é este o quadro da situação. Isto, o geral. Depois tem alguns gráficos para ilustrar a forma como tem evoluído o número de horários a concurso na plataforma ao longo das diversas semanas que decorreram desde 15 de setembro. E em relação ao número de horários, nota-se, houve ali um pico de horários, ali na semana de 20 a 24 de setembro, de horários a concurso, foi o período mais crítico da falta de professores, e depois tem havido uma diminuição, e isto também não é surpresa, mal fora que não houvesse diminuição com o tempo do número de horários a concurso. Mas notem uma coisa que também já se tem notado, sobretudo nos últimos tempos. É que é verdade que tem havido uma diminuição do número de horários a concurso, o que é sinal que as escolas vão resolvendo o problema da falta de professores, mas a velocidade a que ocorre esta diminuição de horários tem vindo a decrescer. Ou seja, tem havido um abrandamento, uma travagem. E, portanto, sobretudo nas últimas semanas, 3 semanas, chegámos a uma fase em que o número de horários já não se consegue reduzir mais, o número de horários por preencher. E, portanto, isto é um indício claro que os números nos dão sobre uma falta sistémica de professores no país. Claro, concentrados em algumas regiões do país, mas sistematicamente vêm os mesmos horários a concurso. As escolas estão a encontrar dificuldades na resolução dos seus problemas que não estão a conseguir ultrapassar. E não há de ser uma task force criada que há de dizer às escolas como resolver o problema. Eu chamo aqui a atenção do distrito de Beja. Em Beja já recorreram a tudo o que foi a orientação do Ministério para preencher os horários. E há lá horários que não conseguem preencher. Já distribuíram serviço de centro extraordinário que podiam, já recrutaram docentes sem habilitação profissional que podiam. Contudo, apesar dos concursos sucessivos que lançam aos horários, que ainda restam para preencher, eles ficam sistematicamente desertos de candidatos. E já não têm mais professores ou maior margem para distribuir horas extraordinárias. Portanto, não é só a solução da distribuição de horas extraordinárias que é má, já não chega. Já não chega. E, portanto, nós temos esse problema. Isso é visível, esse abrandamento da diminuição de horários por preencher. É visível quer no número de horários a concurso, quer no volume de horas que esses horários representam. Aliás, até é mais nítido no volume de horas. E há uma coisa que se nota nas horas que não se vê no número de horários. É que o número de horários temporários, ou melhor, o número de horas de horários temporários está até a aumentar nos últimos dias. E isso é também um sinal claro de que a solução da distribuição de horas extraordinárias, mais de não ser uma solução sustentável, porque este ano saíram 2.000 e não sei quantos professores para a aposentação, e foi preciso recorrer às horas extraordinárias dos que ficaram para garantir preenchimento de horários. Para o ano saem mais 3.000. No ano a seguir saem mais 4.000 e não sei quantos. E a pergunta que fica é, então, a solução é continuar a distribuir horas extraordinárias aos que ficam? É que existem limites para isso. E mais, existem consequências desse ato. E esse é outro grande problema que nós enfrentamos com essa solução. É que essa solução pode até ser contraproducente. Porque o que está a fazer é com que os professores que já têm horários, que sendo complexos e sem horas extraordinárias, já são desgastantes, levam à exaustão. Com horas extraordinárias, essa exaustão atinge-se mais cedo e os professores acabam por, nessa exaustão, meter baixa, não têm outra alternativa, para salvaguardar a sua saúde. O que quer dizer que os professores que tinham um horário completo iam satisfazendo a necessidade desse horário completo, passaram a ter horas extraordinárias e os alunos ficaram sem professor das extraordinárias e todas as outras. Ou seja, é uma solução que até está a levar ao agravamento do problema. Portanto, não é solução. Não só não é sustentável no tempo,
como ainda por cima não é solução. Aliás, o último quadro que vocês têm aí, que é uma tabela, revela exatamente ao detalhe a evolução do número de horários e de horas que têm sido postas a concurso desde o dia 2 de novembro de 2021 ao dia 16 de novembro de 2021, onde se vê isso mesmo. Vejam que nós no dia 2 de novembro de 2021 tínhamos um total de 4.687 horas a concurso e agora temos 4.200. Até houve uma ligeira redução, com oscilações ali pelo meio. Mas veja-se nos temporários, que começámos com 3.277 horários, depois houve um ligeiro decréscimo, novas subidas, novo decréscimo, depois houve ali 2, 3 dias em que houve um decréscimo claro para 2.300 horários temporários e agora já vamos em 3.300. Isto é um sinal que a aplicação daquela solução das horas extraordinárias tem este efeito. Um efeito do aumento das baixas temporárias e, portanto, do agravamento do problema. Portanto, isto não é, de facto, solução. E isto é o retrato global da situação. Como é que as escolas têm resolvido este problema para além da questão das horas extraordinárias? É também através do recurso aos docentes sem habilitação profissional. Abrem contratação de escola, não surgem candidatos com habilitação profissional, só surgem com habilitação própria ou menos do que isso, e as escolas, não tendo outro recurso, colocam esses docentes. E nós temos exemplos de escolas ainda com falta de professores e de escolas que, tendo ou não tendo falta de professores, resolveram algumas das faltas com recurso a horas extraordinárias e com recurso a docentes sem habilitação profissional. E temos isto, ocorre obviamente, sobretudo no Sul, incluindo Lisboa, sobretudo aí, mas não ocorre só aí. Aliás, eu agora até vou recorrer a uns apontamentos mais detalhados sobre as escolas que têm estes exemplos todos. E vejam, região centro. No centro, onde se diz que há menos falta de professores, mas onde se projeta que haverá mais no futuro, não é? Nós temos exemplos de escolas onde continuam a faltar professores. Figueira Norte, são apenas exemplos que ilustram esta falha de professores. Faltam 3 professores nos grupos de geografia, de filosofia e de educação física, que devo dizer, educação física, que é um grupo que é talvez um dos que tem maior número de docentes por colocar na reserva de recrutamento. Portanto, isto não é algo que se possa generalizar. Depois temos o agrupamento de escolas da Batalha, falta ainda um professor num horário de 16 horas. E tem ainda a falta de um professor do grupo de Biologia, que já foi concurso 2 vezes e ficou de 0. Concurso, portanto, Batalha. Coimbra Sul, uma cidade, não é? Falta um professor para o horário do grupo de Informática, não surgindo candidatos ao mesmo. Faltam também 2 professores de inglês no mesmo agrupamento de Coimbra Sul. E também foram a concurso e também não tiveram candidatos. E já estão a ponderar a distribuição de serviço extraordinário dos docentes desses mesmos grupos nessa escola. Depois, aqui já mais na área de Lisboa, Santarém e Setúbal. A escola secundária de Bocage tem 6 turmas sem professor de matemática ou físico-química. O agrupamento de escolas do Cercal do Alentejo, onde faltam professores do grupo de informática e do grupo de espanhol. O agrupamento de escolas Josefa de Óbidos, 18 turmas sem informática. O agrupamento de escolas José Saramago, de Palmela, onde faltam 4 turmas, tem 4 turmas sem a disciplina de Geografia. O agrupamento de escolas Francisco de Arruda, 5 turmas do 3º ciclo sem Físico-Química. O agrupamento de escolas Raul de Proença, que tem 3 turmas sem Inglês. A escola secundária Dom João II tem 5 turmas sem Físico-Química. Dom Sancho I, em Pontevel, que tem 7 turmas sem Espanhol. Portanto, isto vai-se repetindo. Depois, exemplos de escolas que ainda tenham alguma falta de professores, foram resolvendo algumas faltas através do recurso à atribuição de horas extraordinárias. Fundão, no centro, Castelo Branco, distrito de Castelo Branco, 15 horas distribuídas, um horário de 15 horas no grupo de informática,
um horário de 10 horas em Gouveia, no grupo de informática. No agrupamento de escolas de batalha, também serviço centro extraordinário atribuído em diversos grupos. Pampilhosa da Serra, tudo na região centro. Depois já vim para a área de Lisboa e distritos circundantes. O agrupamento de escolas António Ataíde, 3 horas no grupo de Biologia, 22 horas no grupo 300 na escola... Extraordinárias. Estamos a falar de horas extraordinárias. 22 horas extraordinárias distribuídas por diversos professores na escola secundária de Pinhal Novo. O agrupamento de escolas Manuel da Maia, também em Lisboa, também horas extraordinárias distribuídas no grupo 230, que é o de matemática do segundo ciclo, e o grupo 500, que é o de matemática do terceiro ciclo e secundário. Escola secundária Dom João II, que vimos que tinha ali para trás falta de professores, tem 23 horas também extraordinárias em diversos grupos distribuídas pelos professores. A escola secundária do Bocage, que também tem falta de professores, tem horas extraordinárias distribuídas também em diversos grupos. E depois temos a situação do Sul. E no Sul, o que temos até é uma situação que temos um levantamento mais sistemático, com todas as escolas já feito um levantamento mais exaustivo, e eu aqui falo de números globais daqueles 4 distritos do Sul: Porto Alegre, Évora, Beja e Faro. O que temos ali é, em relação às horas extraordinárias, é difícil encontrar uma escola que não tenha recorrido a esse sistema para colmatar as falhas de professores. O difícil é encontrá-las. Porque se telefonarem aleatoriamente para qualquer escola do Sul, para escolas do Sul, rapidamente encontram um número diverso de horas extraordinárias e por diversos grupos que foram distribuídas porque as escolas desistiram de recrutar. Porque os concursos ficam sistematicamente desertos. Depois, exemplos de escolas que preencheram horários recorrendo a docentes sem a correspondente qualificação profissional. Ou seja, estamos a assistir a uma desqualificação da profissão, do exercício profissional. É isto a que estamos a assistir. Agrupamento de escolas Amato Lusitano, isto fica em Castelo Branco, 12 horas no grupo 530. 530 é a Educação Tecnológica, um grupo que foi anunciado à sua extinção, aqui há uns anos atrás. O agrupamento de escolas de Vozela, em Viseu, 16 horas, também distribuídas a um docente sem habilitação profissional. Joaquim de Carvalho, na Figueira da Foz, é aqui no grupo de Economia. Agrupamento de escolas de Paião, também na Figueira. Aqui um grupo de Ciências Agropecuárias. Também o agrupamento de escolas da Sé. Agrupamento de escolas da Sé, da Guarda. Do grupo de Educação Moral. Portanto, ou seja, o problema, apesar de existirem grupos com maior dificuldade a colmatar as necessidades que existem, é extensível a todos os grupos. Gouveia, com 2 horários completos do grupo de Eletrotecnia. 10 horas no grupo de Informática. E depois já aqui, já mais na área de Lisboa, o agrupamento de escolas José Saramago, Palmela, que também tinha falta de professores e que também tem professores com horas extraordinárias. Portanto, já recorreram a tudo. Tem ainda assim um total de 56 horas dos grupos de português, de inglês, de economia e de educação tecnológica, 56 horas distribuídas por docentes sem habilitação profissional. O agrupamento de escolas Francisco de Arruda, 22 horas no grupo de informática. As 39 horas do agrupamento de escolas de António Ataíde, também distribuídas a docentes sem habilitação profissional. Ou as 22 horas no agrupamento de escolas de Raul Proença, entre muitos outros. Ou seja, nós estamos a falar de uma situação, num retrato de uma situação de elevada gravidade, não só pelas faltas concretas que existem, portanto, docentes sem alunos sem aulas, mas também de uma resposta menos qualificada para alguns dos alunos que temos e que têm direito a terem professores como os outros. E é este o retrato no Sul, em relação a esta questão das horas dos docentes, do recurso a docentes sem habilitação profissional. Posso dizer-vos que há 25 docentes sem habilitação profissional, mais de metade dos quais no distrito de Beja. Ou seja, Beja já fez tudo o que tinha a fazer.
recorreu a docentes sem habilitação profissional, recorreu ao serviço docente extraordinário e ainda assim tem 61 horários por preencher nesta fase. Portanto, é algo que é preciso olhar com maior atenção e não com truques de ilusionismo. Porque aquilo que eu vi ontem acontecer naquela conferência de imprensa feita pelo Ministério da Educação é um truque de ilusionismo. É fazer de conta de que se está atento ao problema. No momento em que vem dizer, ora, uma conferência de imprensa que é marcada para dizer há falta de professores e as soluções que temos não podemos aplicar porque não há orçamento do Estado, é um truque de ilusionismo. Não tem outro nome. Mas é um truque de ilusionismo que nós gostamos de ver e apreciamos quando sabemos que estamos a ser alvo dele. Estamos a assisti-lo. E não uma coisa que é marcada com seriedade como aquela que julgo ter sido.